Então, boa tarde a todos. Obrigado pela assistência. Sejam bem-vindos ao último seminário do semestre do DMM. No dia de hoje, a gente tem de palestrante um convidado muito especial, o professor Diony Lara, que ele é da UFLA também, só que ele é do campus de São Sebastião do Paraíso. O Diony hoje vai nos falar sobre quão infinito o infinito pode ser, né? Tá certo. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a presença de todos e todas, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Ricardo, que a gente está ensaiando esse seminário desde o ano passado, né? E, infelizmente, por motivo de força maior, não foi possível antes, né? Mas agora, felizmente, deu certo. E, como ele falou, né, eu sou professor da UFLA também, né? Só que eu sou do campus de Baixo do Paraíso, né? Que lá as atividades começaram em 2022 e lá é um campus de engenharia, né? Então, lá temos o BICT, né, que é a formação inicial, que é 3 anos. Depois nós temos o curso de engenharia elétrica, de produção e software. Bom, e vamos falar um pouquinho, né, sobre quão infinito o infinito pode ser, né? Que eu sou da área de topologia geral e teoria de conjuntos, né? E essa parte, né, de número de coisas envolvendo infinito, né, foi praticamente o que me fez amar o curso de matemática, né? Que eu imagino que todo mundo se depare com a noção do infinito, né? No curso de teoria de conjunto, ou mesmo no curso de cálculo, né, quando vai entender um pouco mais a fundo, né, as sutilezas que tem lá, é um conteúdo que é instigante, né, e que é apaixonante. Bom, então, para início de conversa, né, vamos definir o que é um conjunto infinito, né? Então, a gente diz que um conjunto ele é infinito se acontecer o quê, né? Se existe um subconjunto próprio dele e uma bijeção desse subconjunto próprio no conjunto, tá? E se caso Aí a gente tem algumas nomenclaturas, né? Que a gente diz que esse conjunto infinito ele é numerável, né? Se caso tiver uma bijeção com os números naturais. E caso contrário, ele não é numerável. Bom, que tal se a gente brincar um pouco com essa definição de infinito aí e sair um pouquinho disso e tentar construir um pouco, como mais um bate-papo, né? Uma conversa, né? Tipo, como é que a gente pode encontrar, né, manifestações de coisas infinitas, né? Então, uma das manifestações que a gente pode encontrar, por exemplo, na poesia, né? Que aí você pega esse belíssimo soneto da fidelidade aí do Vinícius de Moraes, que ele fala, né, que o infinito, né, ele pode aparecer, né? Ó, fui falar de amor, de poesia, acho que foi demais aqui para a apresentação. Aí, primeiramente, aqui ele fala, né, que do amor, né, do fato de ser eterno, né, enquanto dure, né. Outras manifestações de infinito que a gente pode encontrar com relação ao tempo, né, que a gente tem essa ideia, né, do tempo que não acaba, né, que vai embora, né, não tem meio que um marco final para o tempo, né. Na música também, né, a gente costuma ver algumas manifestações, e para quem curte cultura japonesa, alguns animes que vão durar para sempre, né. Então, reformulando melhor a pergunta, o que é o infinito? Será que é simplesmente algo que não tem fim? Tipo, como é que a gente pode descrever isso de uma maneira melhor? Talvez a gente poderia começar contando coisas, né? Contando, sei lá, número 1, número 2, 3, 4, e assim por diante. E uma vez que a gente fez essa contagem, né, supostamente que não vai acabar, tem alguma maneira da gente organizar essa quantidade de coisas que a gente está contando? Bom, números, né, são coisas abstratas, né? Você não vê nem o número 1 correndo por aí, nem o número 2, né? São ideias abstratas que a gente usa, a gente tem uma atribuição para eles, né? Principalmente quando você está falando sobre quantidade de coisas, né?
Mas será que existe alguma caixa abstrata, alguma coisa que serve para a gente organizar esses números? Bom, essa caixa abstrata, ela é conhecida como conjuntos, né? Então, a gente criou, né, esse objeto, né, que serve para guardar, né, quantidades ou qualquer coisa que você queira, né? E, em geral, a gente usa esses símbolos, né, de chaves, né, para você colocar o que você quer dentro dessa caixa. Então, uma representação talvez mais ou menos interessante seria essa de baixo aqui, né, em que você começa a contar e aí você coloca esses pontinhos aqui para dar a ideia de que você está mantendo esse padrão de contagem, né? Mas beleza. No início do século XX, né, teve duas correntes filosóficas aí que eu vou falar daqui a pouco, né, que tinha a sua ideia de infinito, né? Então, como é que a gente podia descrever essa coisa que não tem fim? Uma maneira é conhecida como infinito potencial, que seria o quê, né? Seria você fazer aquela brincadeira, né? Ah, pensa no número e vamos ver quem que ganha ao falar de um número maior, né? Aí você pensa no número, sei lá, 50, eu falo 51, ah, eu ganhei. Não, mas eu falo 52, aí eu ganho de você. Aí você pode... uma das ideias, né, de definir o infinito seria essa, né? Seria esse processo, né, de você sempre estar aumentando algo potencialmente, certo? Então, é algo que meio que você faz, meio que passo a passo, né? Lembra um pouco o processo de indução, mas indução é outra pegada, né? E beleza, desse jeito que eu coloquei que ficou meio esquisito, né? E uma outra ideia de infinito também é o conhecido como infinito completo, né? Que você considera a existência de algo que tem infinitos elementos, né? Sem essa necessidade de você sempre estar verificando que sempre tem alguém maior do que alguém, né? Tipo, sei lá, tem um elemento e sempre vou ter alguém acima dele, né? De certa forma. Ok, então agora a gente vai buscar o nosso primeiro personagem aí, que infelizmente não é esse cantor, é esse daqui, que é o George Cantor, né? Um famoso matemático aí do final do século XIX, né? Que ele fez grandes contribuições para a teoria de conjuntos, né? E ele trabalhava com esses conjuntos infinitos completos, tá certo? E na época dele já era conhecida a seguinte propriedade, né, com relação aos conjuntos infinitos, né, que foi aquela definição que eu falei no início, né, que uma característica de conjunto infinito é que o todo ele pode ser igual a um pedaço dele. Como, por exemplo, você pegar o conjunto dos números naturais, pegar o subconjunto dos pares, né? E você consegue corresponder um a um cada elemento. Ou seja, os dois possuem a mesma quantidade de elementos. E você pode fazer a mesma coisa, né? Pegando o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 com a função tangente, que aí você consegue relacionar todo mundo com a reta real. Beleza? Bom, mas, ou seja, né, a gente pode definir esse também como a gente fez lá. Beleza. Aí, vamos comentar um pouquinho, né, sobre os números naturais, né, e a relação que eles têm com os números reais. Quando a gente trata de infinito, aí uma pergunta, né, que na verdade eu acho que é um choque, né, que o estudante de matemática chega na graduação, que é a hora que ele descobre que, olha, infinito não é tudo igual, sabe? Não é tudo que não tem fim. Será que tem como eu distinguir isso? Bom, por exemplo, se tudo é infinito mesmo e não muda nada, será que a quantidade de elementos que o conjunto de números naturais possui é a mesma dos reais? Bom, é uma pergunta bem honesta, né? Já que os dois são conjuntos infinitos, né? Mas aí, o que acontece? Vamos supor que, de fato, isso seja verdadeiro, né? Supõe que os dois têm a mesma quantidade de elementos. E uma maneira que a gente usa para comparar isso é o quê? É você conseguir ligar todo mundo, em todo mundo, né? Então, supõe que existe uma função que ela é bijetora, saindo dos naturais e chegando nos reais. Na verdade, precisaria só que fosse sobrejetora, mas vamos colocar bijetora aí, tá? Então, se existe essa função, então significa que os reais pode ser escrito como a imagem dessa função, certo? Ok. Aí, o que a gente pode fazer? Ó, então, a gente
pode levar todo mundo, né, dos naturais nos números reais. Então, suponha que você está levando, né, o número 0 nessa primeira lista aqui, que é um número real, né? E aí, suponha que o 1 está sendo levado nessa outra lista e assim por diante, né? De forma que você leve, né, todos os números naturais em todos os números reais, né? E aí, qual que é a sacada, né, que o Cantor teve, né? Foi o seguinte: bom, vamos fazer assim, ó, vamos selecionar um elemento de cada uma dessas posições, né? Então, você pega aqui o primeiro da primeira, né, o segundo aqui da segunda fila, o terceiro aqui dessa, o quarto no próximo e assim por diante, né? Aí, o que acontece? Se você perceber bem, no final, não vai ter nenhum desses números aqui que vai ser levado nesse elemento aqui composto somente pelas diagonais. Tá? Esse método, ele é um método conhecido como a diagonal de Cantor, né? Então, com isso, o que você conclui? Né? Que, olha, eu tenho esses dois conjuntos são infinitos. Os naturais, ele é um subconjunto dos reais. Se nos reais tem gente que não chega lá por essa função, então o conjunto dos reais tem que ser maior. Ou seja, você tem que o infinito, né, dos reais tem que ser um infinito maior do que os naturais. Tá? E aí, para conjuntos que possuem essa característica, aí nessa que a gente dá esse nome, né? A gente fala que os infinitos dos reais são não enumeráveis, né? Porque a gente costuma falar né, que a gente enumera quando a gente consegue relacionar com os naturais. Bom, agora dando um pouquinho de nome às coisas, né? Para conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos dos naturais, que a gente chama de enumerável, a gente também representa por essa letra aqui, que é conhecida como Aleph, e a gente coloca um 0 aqui embaixo, tá? Aí, como eu acabei de falar, né, para conjuntos infinitos que não possuem a mesma quantidade de elementos que o Aleph 0 aqui, que representa os naturais, a quantidade enumerável, a gente chama eles de não enumeráveis. Ok. E a gente vai agora falar desse elemento novo, né? Porque uma pergunta que também poderia surgir é o seguinte: bom, se você colocou um 0 aqui, significa que vai ter alguns outros números que vão aparecer, né? Então, a gente vai chamar de Aleph 1 o quê, né? É o símbolo que representa a quantidade do menor conjunto não enumerável maior do que o Aleph 0. Certo? E essas letras hebraicas aí, que servem para dar os nomes aqui desses representantes, a gente chama elas de cardinais. Tá? Bom, dá para brincar um pouco com esses cardinais também. E esses símbolos, né, meio que são as representações padrões, né, de quantidades infinitas, certo? E no caso, quando você tem um conjunto finito, aí o que você faz? Bom, por exemplo, você tem um conjunto finito, aí a gente costuma só atribuir o número 5, né, para aquele valor. E nesse caso a gente chama de cardinais finitos, né? Que é, olha, um ótimo nome. Pô, cardinais finitos. Tá. Aí uma pergunta que a gente poderia fazer também é a seguinte: bom, a gente sabe que tem esse conjunto infinito que é os números naturais, um outro conjunto infinito que é os reais, e que os naturais é subconjunto desses reais. Será que existe algum conjunto infinito que tem uma quantidade de elementos intermediária, né, que não seja nem a mesma dos naturais e nem a mesma dos reais, que está ali no meio, sabe? Será que, sei lá, faz sentido a gente pensar nisso? Bom, o George Cantor, ele não acreditava que existia esse conjunto no meio, sabe? E para esse tipo de coisa, tipo, você falar que não existe um conjunto não enumerável menor
em termos de quantidade dos reais, esse tipo de coisa é conhecida como hipótese do contínuo. Tá? Que ela é conhecida como CH, né, que vem do inglês, né? Em geral, a gente costuma fazer essa piada do Chapolin também, né? Então, em congresso de topologia geral, você vai ver a galera com a camiseta do Chapolin colorado aí, que a galera gosta da hipótese do contínuo. Certo? Ou pode aparecer assim também, sabe? Já teve um amigo meu que ele criou uma camisa do Chapolin com esse símbolo aqui no meio do peito. Mas beleza, bom, mas o que significa esse 2 elevado a F0, né? Tipo, você está falando que a hipótese do contínuo é isso, mas você não falou outra coisa aqui em cima? Bom, vamos entender o que significa esse negócio, né? Então, primeiramente, vamos só relembrar, né, o que é o conjunto das partes, né? Que é você pegar, dado um conjunto X, né? O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os seus subconjuntos, né? Então, esses subconjuntos passam a ser elementos, né, desse novo conjunto. Se você pega um conjunto finito, por exemplo, esse com 2 elementos, e vai pegar o conjunto da parte deles, então você vai produzir 4 elementos, né? Que vai ser todos os subconjuntos possíveis, né? E como o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, assim vai estar lá, né? E aí você começa a contar. Aí você percebe que quando você pega conjuntos finitos e e calcula esse conjunto das partes, você vai ter um aumento significativo de elementos, né? Por exemplo, aqui a gente vê que se você pega com 2 elementos, o conjunto das partes vai ter um total de 4 elementos. Se você fizer com 3 elementos aqui, você vai perceber que você vai ter 8 elementos. E assim por diante, né? Para qualquer conjunto finito, sei lá, com uma quantidade n, você vai ter 2 elevado a n elementos. Tá? Isso também é um tipo de coisa que vale para conjuntos infinitos. Tá? Então, se a gente sabe que o Aleph1 corresponde à quantidade de elementos dos números naturais, então, o conjunto das partes, né, dos naturais vai possuir 2 elevado a Aleph0 elementos. Né? Mas aí você forçou a barra, né? Porque até o momento você estava falando 2 elevado a número, né? E aí você está colocando um negócio mega estranho aí nesse expoente, né? O que é esse negócio aí, né? Bom, esse negócio é o seguinte, ele não é bem um número, assim, né? Na verdade, isso aqui é uma notação que representa o conjunto formado por todas as funções que saem dos naturais e assumem valores zeros e uns. Então, você pode imaginar que 2 elevado a n, cada elemento dele é o quê? É uma lista infinita de zeros e uns. Tá? Porque você vai pegar o quê? Para cada número natural, você vai atribuir zeros e uns. Então, você pode ter, por exemplo, uma função que ela é constante 0, uma função que é constante 1, uma função que alterna entre zeros e uns, né? E todas as possibilidades de zeros e uns de maneira enumerável vai estar naquele conjunto. Hã? Enumerável? Todas as possibilidades enumeráveis, só que você vai produzir um conjunto não enumerável. Porque são listas do tamanho dos naturais, né? Cada elemento é uma lista infinita, né? E essa quantidade é maior que os naturais? Isso, essa quantidade é a mesma quantidade dos números reais. A mesma dos números reais? Isso, dos números reais. Que tem como provar isso também, sabe? Você monta uma função esperta lá, porque o que acontece? Meio que você dá um jeito de botar os reais em binário e tal, e aí você escreve a expansão tipo infinita lá tal, e faz todo um argumento esperto para você fazer essa relação, sabe? Mas então, aí o lance é o seguinte, né? Esse 2 elevado a Aleph0 vai ser um conjunto de funções, né? Que tem como a gente provar que tem a mesma quantidade dos números reais, tá? Então, quando a gente fala que a hipótese do contínuo, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, o George Cantor afirmava assim, ó, que a menor quantidade infinita de elementos maior que os naturais é a dos reais, mas essa quantidade a gente pode associar a esse conjunto aqui de funções. Tá? Então, às vezes quando você se depara com a hipótese do contínuo, você vai ver esse
essa igualdade porque é essa informação que está contida aqui. Tá? Tudo bem? Ok. Então, tudo bem até aqui, pessoal? Se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, pode me interromper, viu? Não tem problema. Tá? Bom, aí o que acontece, né? O George Cantor, ele passou, né, a vida dele tentando provar que essa conjectura era verdadeira. Só que, infelizmente, ele não obteve sucesso nisso. Porque o problema era muito pior que esse, que a gente vai ver daqui a pouco. Só que o George Cantor, ele tinha um grande matemático que gostava muito dos seus trabalhos, né? Que era o David Hilbert, que tem diversas contribuições para matemática e várias delas têm o nome dele, né? Como, por exemplo, o Hotel de Hilbert, Teorema dos Zeros de Hilbert, Teorema da Base de Hilbert. E essa geometria euclidiana que a gente estuda na graduação, né, a axiomatização dela foi feita por ele também, né? Dessa maneira bem organizada mesmo, com os axiomas de ordem, tudo lá. Tá? E em 1900 ele propôs a lista de exercícios de matemática mais difícil que existiu. Então, se o pessoal reclama de lista de exercícios de professor, é porque não viu essa lista que ele propôs aqui, em 1900, que possuía 23 problemas em aberto, né? E ele gostava tanto dos trabalhos do George Cantor que o primeiro problema era provar a hipótese do contínuo. Estava lá, problema número 1, provar a hipótese do contínuo. E aí ele realmente, né, ele acreditava que esses problemas iriam movimentar a matemática do século XX, e de fato movimentou, né? Muita coisa, muita teoria se desenvolveu, né, as pessoas atacarem, né, os problemas que ele propôs nessa lista. Certo. E aí o David Hilbert, né, ele tinha um projeto conhecido como o projeto formalista, né? O que ele acreditava, né? Ele acreditava que toda a matemática poderia ser construída, né? Você poderia provar, né, praticamente todos os teoremas a partir de uma quantidade finita de axiomas, né? Então ele estava bem empenhado nesse tipo de coisa, né? Tipo, olha, a gente consegue criar aqui uma lista de axiomas, né? Tipo, pode ser muito grande, tal, mas não importa, de maneira que a gente consiga provar tudo, né? E aí, nessa época, né, alguns matemáticos divergiram bastante, né? E tiveram essas duas correntes filosóficas, né? Que é a corrente formalista e essa corrente que é a construtivista intuicionista, né? Que é a formalista liderada pelo David Hilbert, né? E a construtivista tem essa pessoa aqui bem famosa, né? Que é o Henri Poincaré, né? Se bem que parece que o Brouwer, é do Teorema do Ponto Fixo de Brouwer mesmo, parece que ele que era o mais... que era mais ativo, assim, né? E qual que é a diferença fundamental entre essas duas correntes, né? Que a corrente formalista, ela acreditava que não era necessário, né, você meio que verificar, assim, a existência, como é que eu posso dizer, né? Você construir objetos abstratos, né? Tipo, você poderia assumir que eles existem e fazer demonstrações a partir da existência deles e gerar resultado a partir deles, né? Enquanto que essa outra corrente, eles já acreditavam que o objeto só existe explicitamente se for construído, né? Então você tem que partir de algum lugar e fazer uma quantidade finita de passos, né, para você provar a existência de alguma coisa. Por exemplo, a existência do conjunto infinito completo já é algo que essa corrente já não acredita, né? Enquanto que os formalistas já não tem problema nenhum, ó, vamos assumir a existência do infinito completo, né? Por exemplo, outra coisa, a axioma da escolha. A axioma da escolha, essa turma aqui já não gosta tanto. Que, inclusive, a axioma da escolha permite, né, você mostrar muitos resultados, né, que são importantes na matemática também, né? Se você não se deparou com o axioma da escolha, certamente você vai se deparar com algo equivalente a ele, né? Que é o princípio da boa ordem ou lema de desordem. Mas
E o David Hilbert tinha essa frase, né, bem famosa, né, que falava que ninguém ia expulsar eles do paraíso que o Cantor criou, né. E aí tem um quadrinho bem interessante que conta esse período na época, né, que o nome desse quadrinho é Logic Comics, depois vou estar colocando na referência no final, que mostra, né, esse episódio do Poincaré, né, que ele fala que o David Hilbert quer criar, né, uma máquina de axiomas, é uma máquina que transforma axiomas em teoremas igual uma máquina de fazer salsicha, né, que você coloca a carne de um lado e sai a salsicha do outro, né. Aí eles faziam piada com esse tipo de coisa, falando, mas como assim? Tipo, vou partir de um negócio, vou criar sem saber direito o que é, né? Só que, infelizmente, né, o sonho do David Hilbert foi frustrado, né, por esse rapaz aqui que é o Kurt Gödel. Eu nunca consigo falar o nome dele direito. Eu tive um amigo alemão que ele sempre me corrigia, mas o pessoal às vezes fala Gödel, ele falava Gudel, eu não consigo entender, mas enfim. Kurt Gödel, que ele mostrou que, infelizmente, né, se você considerar uma quantidade finita de axiomas, você consegue sempre produzir uma afirmação, né, que você não consegue provar com essa quantidade finita de axiomas. E o engraçado é que ele usa um argumento, depois, quem tiver curioso, quiser dar uma olhada na prova desse teorema dele, ele usa um argumento bem semelhante ao da diagonal de Cantor, que ele vai listando todas as possibilidades possíveis que você tem de você criar proposições, né? E aí ele faz meio que um argumento diagonal que você não consegue responder esse cara. Tipo, então é bem interessante. Aliás, esse amigo meu alemão lá, o Eno, ele sempre fala, bom, parece que as propriedades aí de teoria de conjunto sempre esbarram no argumento diagonal, né? E, de fato, tem muita coisa que você usa o argumento da diagonal para verificar esse tipo de coisa. Mas nem tudo estava perdido, gente, porque afinal todo mundo está fazendo matemática hoje em dia. Ricardo pesquisa matemática, Fernando pesquisa matemática, todo mundo pesquisa, trabalha com matemática de uma certa maneira, né? A solução foi encontrada por esses dois matemáticos aí, que é o Ernst Zermelo e o Abraham Frankel, né? Que aí eles criaram um modelo, né, para teoria de conjuntos conhecidos como modelos FC, que é uma sigla muito estranha, porque é uma sigla que tem o nome do Zermelo, do Frankel e o axioma da escolha. Então, o terceiro é um axioma, não é o nome de alguém, sabe? E é uma lista de axiomas mesmo que garante, né, que tudo que a gente faz com relação à matemática, né, conjunto, não é nada ilegal, assim, sabe? Então você pode fazer união de conjuntos tranquilamente, interseção envolvendo conjunto. Aqui ele assume a existência do infinito, né, completo. E qual que foi a sacada, né? É que você não precisa colocar como finitos axiomas, né? Você pode criar esses dois aqui, ó, que é o axioma da separação e da substituição, que eles não são axiomas, assim, vamos dizer. Eles são algo conhecido como esquemas. O que seria isso? Seria o seguinte, o axioma da separação, ele garante a seguinte coisa, dado um conjunto qualquer e uma fórmula qualquer, você sempre consegue criar, quando você criar alguma coisa desse conjunto que satisfaz essa fórmula, você pode falar que é conjunto. Ou seja, ele fala que subconjunto, se você pegar um conjunto e um pedaço desse conjunto de elementos, é um conjunto também. Então, o que significa isso? Né? Que você tem essa liberdade de você escolher qual fórmula, né? Tipo, eu vou pegar um conjunto qualquer, vou pegar uma fórmula qualquer e vou olhar quais elementos desse conjunto satisfazem essa fórmula. Isso vai produzir um conjunto. É isso que esse axioma garante. Aí você pode falar, pô, mas e se ninguém desse conjunto satisfazer essa fórmula? Aí é o conjunto vazio. Certo? Que, aliás, uma das maneiras, né, de você falar do vazio é justamente isso, né? Você pega um conjunto com uma fórmula que ninguém satisfaz aquela fórmula, né? Aí é uma das maneiras de você definir o vazio, assim, quando você, sabe, precisa de algum contexto usar o vazio, ou quer explicar o que é o vazio para alguém de uma maneira, sei lá, sem falar, olha, vazio é a bolinha apertada, assim, tipo, usando algumas outras coisas.
Certo. E olha, tem uma opção para escolher também. Então, beleza, não precisava ser tudo finito, mas com certa liberdade, um certo grau aí de controle, né, você consegue trabalhar, né, com conjunto sem muito problema e mais ou menos parecido com o que a gente está acostumado, tá? Ok. Aí o que acontece, né? Agora vamos voltar um pouquinho lá para a hipótese do contínuo do Cantor, né? Aí o Gödel de novo, né? Aí o que o Gödel mostrou em 1940, né? Ele mostrou que o CH, ou seja, a hipótese do contínuo, ela é consistente com o modelo de ZFC que a gente acabou de mostrar. O que isso significa, né? Significa que se você adicionar a hipótese contínua, aquela afirmação lá que, olha, não existe conjuntos infinitos intermediários ali entre naturais e reais, você pode produzir matemática do mesmo jeito que está tudo certo. Você não vai ter contradição. Tá? Isso é o que a gente chama de ser consistente. Certo? Agora é a hora que você vai gostar. Tá? É o criador do Force. Aí tem o matemático Paul Cohen. O que ele fez? Né? Na década de 60, ele mostrou, usando uma técnica que ele criou, né, chamada técnica de forcing, que é uma técnica que cria modelos, né, para você produzir coisas em matemática também. Tem toda uma área da matemática que usa a técnica dele para fazer demonstrações. E o que ele mostrou? Ele mostrou que se você assumir a negação da hipótese do contínuo, você também não vai ter problema. Bom, então se você assumir a hipótese do contínuo, está tudo certo. Assumir a negação da hipótese do contínuo, está tudo certo. Então não tem como nem provar e nem desprovar a hipótese do contínuo com o que você tem. Então ele é como se fosse um axioma extra. É tipo aquele lance lá do axioma das paralelas, sabe? Que a galera ficou um tempão provando e conseguiu. É mais ou menos isso. Então, precisou, né, ter esse avanço, né, na teoria de modelos e tudo, e ver que o problema não era se o fato de você provar se era verdadeiro ou não, que você não tem nem como provar, sabe? É isso que a gente chama de CH ser independente às FC, né? Porque se você assumir ele ou a negação dele, não vai ter problema nenhum, é como se fosse um axioma, né? Porque, por exemplo, tem a geometria plana, né, que você assume a axioma das paralelas, e se você negar o axioma das paralelas, você pode produzir outras geometrias, né? Geometria hiperbólica, geometria esférica, né? Então é algo semelhante a isso, né? Se você assumir CH, você faz algumas coisas. Se você assumir a negação de CH, você faz outras coisas também. Isso aqui é só para... que o Gödel era amigo do Einstein, né? Então, tipo, parece que eles tinham longas conversas, assim, ali na universidade do... Acho que era Princeton, né? Que o Einstein... Agora eu não lembro. Mas é uma foto que eu achei bonita, eu quis colocar aí. Beleza, então voltando ao Cantor... o nosso Cantor, né? Então, vamos seguir um pouco adiante, né? Vamos tentar extrapolar um pouquinho essa ideia. Então, o que a gente viu, né? Até agora há pouco, a gente viu que se a gente pegar o conjunto das partes, né, de algo que é numerável, você vai ter 2 elevado, né, a esse numerável. Ou seja, você aumenta bastante, né? Porque a gente viu que 2 elevado a F0 tem a mesma quantidade dos reais. E a gente viu que os reais é um infinito que é maior, né? Ok. Se a gente pegar o conjunto das partes desse cara aqui, o que vai acontecer? Bom, a gente vai produzir esse negócio aqui, que tem como mostrar que é maior do que isso, usando um argumento semelhante ao da diagonal. Então, você consegue produzir conjuntos infinitos com infinitos cada vez maiores também. Certo? Então, como a gente usou o Aleph1 para dizer a quantidade do infinito maior que o Aleph0, você poderia muito bem falar de Aleph2, que seria a menor quantidade infinita maior que Aleph1. E assim por diante.
Certo? Então, você pode ir para o infinito e além, sabe? Começando com os cardinais finitos aí, certo? Aí você esbarrou no Aleph Zero, isso aqui a gente fala que é como se fosse um limite, né? Você vai, chega aqui, aí você tem Aleph 1, Aleph 2, aí continua também, aí até você chegar ao ponto de você ter Aleph de Aleph Zero, e você pode continuar fazendo esse processo aí, e vai embora, sabe? Existe algum limite? É como se uma pergunta válida também, né? A gente pode, sei lá, fazer esse processo indefinidamente? Bom, tem algumas barreiras, né? O tempo de vida e a paciência, infelizmente, são finitos, né? Outra barreira, outra coisa que a gente nota também é o seguinte, né? Que nos naturais, né? Quando você pega um número qualquer, 2 elevado a n ainda continua sendo finito, né? Então, é interessante a gente ter essa análise aqui, né? Que tudo que você quiser descrever, tudo que você pensar, tudo que você viver, tudo que você pensar, vai ser finito. Então, a vida prática é finita, né? A gente não consegue dar esse salto, né? Então, é uma coisa que é engraçada, né? Essa é uma das belezas aí de você lidar com esse tipo de coisa, né? E aí, a gente pode representar, né, essa frase aqui nesse seguinte símbolo, né? Você pode falar o quê? Que para todo mundo que é finito, né? Ou seja, que é menor que Aleph zero, 2 elevado a algo finito continua finito, tá? Ou seja, você não tem esse salto para coisa finita. Tá. Aí isso dá uma motivação interessante para a gente, que seria o seguinte: será que existe um cara infinito maior do que o Aleph Zero ali, que tem esse comportamento que não importa o quão grande seja a galera abaixo e você tomando sempre partes desse pessoal, ele ainda esbarre nele? O cara é tão grande que ele tem... Se você pegar todos os subconjuntos abaixo dele e pegar partes desse subconjunto que aumenta consideravelmente, ainda seja menor que esse cara? Tipo, que tenha um comportamento semelhante a esse caso finito aqui, porque olha só, esse cara aqui é finito, se você pegar 2 elevado a esse cara ainda vai ser finito, se você continuar pegando 2 elevado vai ser finito, né? Será que esse tipo de coisa acontece se eu pegar um cardinal infinito maior do que o Aleph Zero? Já vou dar um spoiler que isso não acontece. E vamos ver o porquê. Que existe um limite, e o limite vai ser o que a gente chama de cardinais inacessíveis. Que é o quê, né? A gente diz que um cardinal alfa, ele é fortemente inacessível se ele é regular. Regular você não precisa se preocupar muito, isso aqui é uma condição técnica, tá? Se acontecer algo semelhante ao que acontece nos naturais, né? Que se você pegar todo mundo que é menor que ele e pegar partes dele, a quantidade ainda é menor. Tá? Então, você pode tentar crescer à vontade e você não consegue. Só que o que acontece? Você tenta subir, e não consegue, ao ponto que o Aleph, que seria o Aleph desse cara, tem que ser igual a ele, né? Porque você não consegue subir mais. Porque vocês lembram que o Aleph zero é o quê, né? O Aleph 1 seria o quê, né? Seria como se fosse o primeiro infinito maior do que o Aleph zero, né? Esse cara aqui, ele teria que ser o infinito maior do que esse cara, né? Só que esse cara é tão grande que ele esbarra, você não consegue ultrapassar, tá? Aí o que acontece se a gente assumir tal coisa? Acontece o seguinte, existe uma maneira de você ranquear conjuntos pela sua complexidade, né? Que existem vários modelos, na verdade, né? Aí existe um modelo que é o modelo conhecido como V, que você faz o seguinte: você começa com o vazio, que você chama de V0, aí você pega partes do vazio que você vai ter o unitário, né? Aí se você pegar partes do unitário do vazio, você vai ter 2 elementos, e assim por diante. Aí você percebe o seguinte, né? Que eu vou ter essa cadeia de inclusão, né? Que esse é subconjunto desse, esse é subconjunto desse.
certo? E eu posso continuar fazendo esse tipo de coisa, tá? E aí o que você faz? Ó, aí você faz isso, né? Vai para 3, para 4, para 5 e assim por diante. Aí quando você chegar lá no Aleph Zero, né, que é o seu representante dos naturais, né, do infinito lá em cima, aí você pega a união de todo mundo para trás, tá? Como você consegue construir todos os finitos para trás, aí você pega a união de todos eles e você fala que esse cara, ele é o V Aleph Zero. E repare que o V Aleph Zero, né, como você está pegando a união de todo mundo para trás desse subconjunto dele. Tá? E aí, para qualquer cardinal, você pode definir como sendo a união de todo mundo que foi feito para trás. Tá? Então, dessa forma, você consegue meio que ranquear todos os conjuntos, né, que você pensar. Porque ele sempre vai caber dentro de algum desses V-alfas, tá? Por maior que seja. Bom, na verdade, né, ele fez isso para ordinais, né, que é uma outra maneira de você caracterizar coisas infinitas, né, que você também leva em conta a ordem, mas os cardinais também funciona ali. Eu adaptei para cardinal, para palestra aí, mas se você for dar uma olhada nos trabalhos deles, ele vai falar para ordinal, mas aí é papo para uma outra história, né, uma outra palestra. Oi. Ah, sim. Você podia explicar de novo a ideia dela? Ah, claro. A ideia dela é o seguinte, o que você quer fazer? Você quer dar um jeito de você ranquear todos os objetos de uma certa teoria, por exemplo, né? Tipo, em termos de quantidade de elementos, vamos dizer assim. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer a seguinte construção, ó. Você pode começar... Com essa construção está tudo bem, a maneira que foi feita ela? É porque, vamos fazer o seguinte, ó, vamos partir do vazio. Aí o que acontece? Você vai pegar o conjunto das partes do vazio, que aí seria o quê? Seria o unitário do vazio. Isso, esse elemento, esse conjunto é um conjunto unitário, onde o elemento dele é o vazio. Tudo bem? Aí agora você vai pegar o conjunto das partes disso. Então, quais são os subconjuntos daqui? É o vazio, porque o vazio é o subconjunto de qualquer conjunto, e ele todo. Por isso que esse próximo aqui você vai ter 2 elementos. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai pegar o conjunto das partes desse cara aqui, ó. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o vazio, você vai ter o unitário do vazio, você vai ter esse cara com 2 cochitezinhos e todo. E aí assim por diante, você vai fazendo essa construção recursivamente. Aí o que acontece? A gente deu essa construção em passos finitos. Só que aí, como é que eu faço para proceder quando eu tiver coisas que são infinitas, como por exemplo o Aleph Zero? Porque o Aleph Zero, ele é o quê? Ele é um símbolo que representa uma quantidade enumerável. Então você pode imaginar que você tem uns cardinais finitos, né? Você começa lá com 0, 1, 2, 3, continua, e aí aí você chega no seu primeiro cara infinito, que é o Aleph Zero. Aí depois vai ter o Aleph Zero mais 1, Aleph Zero mais 2, e continua com essa contagem. Na verdade, não seria o Aleph 0 mais 1, seria o Aleph 1, o Aleph 2 e assim por diante. É estranho, eu concordo contigo, esse tipo de linguagem, mas é uma maneira para a gente ranquear as coisas em termos de tamanho, quantidade de elementos ou finita, né, que tudo bem, ou infinita nesses moldes que a gente criou, né, de você pegar, beleza, você tem um enumerável, aí depois você tem um cara que é o primeiro no enumerável, aí depois você tem o primeiro no enumerável acima desse, o primeiro no enumerável acima desse. Então, eu estou querendo criar uma maneira de eu poder ranquear essas coisas, né, de eu poder falar o seguinte, olha, eu tenho essa teoria aqui, então eu vou pegar esse conjunto. Ele tem o quê? Ele tem uma quantidade infinita quanto? Ah, ele tem quantidade infinita parecida com os naturais. Ah, então ele está dentro
desse cara aqui. Aí você fala, não, ele tem quantidade de ele tem uma quantidade não enumerável. Ah, sim, mas não enumerável cai em qual Aleph, né? Aí você vê qual rank que ele cai, sabe? Então, é uma maneira só de você ranquear tamanho de conjuntos mesmo. Mas esse V do A0 aí, iria explicar, por exemplo, por que os racionais estão contidos dentro disso. Você tem uma objeção contra naturais. O V do Aleph 0? Isso. Não, esse V do Aleph 0, ele só está falando o seguinte, ó, todo mundo que tem uma quantidade enumerável vai cair ali dentro em algum lugar. Inclusive os racionais. Inclusive os racionais também. Se você estiver lidando com, sei lá, alguma teoria que está com os racionais, trabalhando com os racionais. Aí os irracionais teriam que subir alguns níveis acima para cair lá dentro. Tudo bem? E aí, no caso, para calcular os reais, você teria que considerar o V de Aleph 1. Aí você teria que considerar se você quer que vale a hipótese do contínuo ou não. Aí que aí depende, né? Depende da sua teoria, né? Que se é uma teoria que, sei lá, você tem os naturais ali, você tem funções que fazem bijeção de natural com outra coisa, aí beleza, você coloca os naturais ali dentro. Aí as funções, que provavelmente vai dar algo maior, então você vai ter que avançar alguns níveis acima para colocar essas funções. O lance é o seguinte, não importa o tipo de combinação de coisa que você vai fazer, que você vai aumentar, vai cair em algum desses V-alfas. É esse tipo de coisa que é estranho à primeira vista, assim mesmo, sabe? Mas é uma maneira de você tentar ranquear as coisas. Ó, eu acho que vai melhorar daqui a pouco. Vamos ver. Pois é, né, gente? Eu enganei. Eu comecei lá falando de continha lá e tal. Para desses negócios doidos aí. Tá, aí o que acontece, né? E se você supor, fazendo esse tipo de coisa que vocês perguntaram mesmo, né? Se eu conseguir, se existir um alfa tão grande que tem esse V alfa que cabe todo mundo lá dentro, tudo diz FC, tudo que você pensar em matemática lá dentro, que é a gente falar que o V alfa modela os FC. Será que isso gera algum problema para a gente? Aí tem o Gödel novamente, né, falando o seguinte, ó, se uma teoria possui um modelo, ele é consistente, ou seja, não gera contradições. Aí o que acontece? Se a gente assumir que existe um alfa tão grande ao ponto de tudo em teoria de conjunto conseguir ser ranqueado lá dentro, então significa que os FC possuem um modelo, ou seja, os FC é consistente. Bem? Aí guarda essa informação. Tá. Aí, só estou explicando aqui, né, que ser consistente, né, significa que não deduz contradições, né? Você pode provar teoremas lá que está tudo certo, tá? Então, a ideia é justamente essa, né, que dado o conjunto A, né, ele vai estar dentro de alguém do ranking, né? Só que aí, o que acontece, né? Aí agora é a hora da pausa dramática, né? Olha só, quem está surgindo lá à frente no horizonte? Ele de novo. Que aí ele diz o seguinte, né? Que se você tem uma teoria recursivamente enumerável, capaz de expressar todas as verdades básicas da aritmética, e alguns enunciados da teoria da prova, ou seja, os FC conseguem fazer tudo isso, você consegue fazer aritmética, você consegue provar teorema, você consegue fazer um monte de coisa lá. E você conseguir provar a sua consistência, lá atrás o que a gente fez? A gente assumiu que existe um cardinal tão grande que a gente consegue enfiar todo mundo no ranking e com isso mostrar que ele é consistente. Ou seja, a gente usou a própria teoria de conjuntos ali para provar a sua consistência. E isso vale se somente você foi consistente. Esse tipo de coisa pode parecer estranho, mas não é. Sabe por quê? É o problema de ter algo que é autorrecorrente, né?
Você não pode ter uma coisa que prova por exemplo, você não pode usar ferramentas de dentro do contexto para provar por um referencial de fora, assim, sabe? É a mesma coisa, sei lá, eu não tenho cabelo, né, mas eu puxar minha barba e me levitar, assim, eu não consigo me puxar aqui e subir, sabe? Tem vários paradoxos, né, o paradoxo do mentiroso, né, que sempre esbarra nesses argumentos de autorrecorrência, né, você usar algo do contexto para justificar ele, né? Tipo, o cara perguntar, sei lá, tem uns muito bons, assim, tipo, sei lá, o que eu tô falando agora é verdade ou mentira, né? Tipo, que aí você fala, bom, você tá falando verdade, isso vai chegar na mentira, você tá falando mentira, chegando na verdade, coisa dessa natureza, né? Então, aqui meio que esbarra nesse sentido de que, olha, se você usar a própria teoria para provar a consistência dela, sabe, para falar que ela vale ou não, sempre vai dar problema. Então, qual que foi o erro disso tudo, né? Baseado nesses dois resultados do Gödel, né? Foi assumir que existe esse cardinal grande, né? Esse cardinal inacessível. É você assumir que existe esse cara grande que você consegue botar todo mundo da teoria de conjuntos lá dentro, tá? Então, um dos limites seria esse, né? Que você não consegue ter um cardinal tão grande a ponto de que ele consiga explicar tudo em teoria de conjuntos, assim, vamos dizer. É meio estranho, é meio diferente, né? Tipo, mas é um tipo de coisa que eu acho bem interessante, né? E serve para a gente entender, né? Que mesmo você lidando com objetos finitos, né? Tem várias facetas assim interessantes, né? Que você pode estar estudando, né? É bem legal. Aí é isso, gente. Eu queria trazer um pouquinho sobre essas coisas envolvendo cardinais, né? Que para despertar também um pouco a curiosidade, né? Que eu sei que é muita coisa diferente, é muita coisa muito teórica, né? Que se pelo menos despertar um interesse já está válido, já, tá? E as referências que eu usei foram essas, né? Que são livros da área mesmo, né? De teoria de conjunto, que é o do IEC, que é bem famosinho, né? Tem o do Kuehne também, que a galera que faz Force gosta dele bastante. E tem esse livro aqui, que é um livro que eu gostei bastante na época também, que é Filosofias da Matemática. Ele fala um pouco daquela escola construtivista e formalista também. E esse quadrinho aqui, que é o Logicomics, que eu citei aquela tirinha lá do Poincaré. Esse quadrinho é bem interessante. Esse quadrinho, ele conta a história do Bertrand Russell, né, que foi um lógico matemático inglês, né, bem famoso do século passado, né. E o legal é que esse quadrinho, ele tem tudo a ver com isso que a gente falou agora, né, porque ele é como se fosse um meta-quadrinho, porque os dois autores eles se desenham, aí eles mesmos são personagens que estão criando a história em quadrinho, que querem querem contar a biografia do Bertrand Russell. E aí eles mostram todo o processo de criação. Mas a gente gostaria de falar, né, daquela conferência que ele deu na universidade, agora não lembro agora, mas era nos Estados Unidos, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e tal. Aí depois mostra ele na conferência lá e o Bertrand Russell na conferência contando a história dele, né? Então você tem essas três camadas de história, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou à disposição. Esse é o tipo de piada que o Nelson faria. Bom, obrigado, Johnny. Tem perguntas? Naquele slide lá que você falou que era nada da geometria, que assumir que você construía uma determinada teoria, se não fosse assumir. Sim. Você poderia dar exemplos? Então, de teorias que são construídas assumindo CH ou negação de CH? Isso.
Puxa, pior que de cabeça eu não vou lembrar, viu? Porque quando eu estudei essa parte de CH, era para coisas bem dos artigos, assim. Eu tava até. Mas eu lembrei de um negócio agora, que eu estava até comentando com o Ricardo mais cedo, que, em geral, é uma aplicação muito útil desses axiomas, que ele não é o único, viu? Tem diversos outros axiomas também, que por outras técnicas que também têm a mesma finalidade. Mas eu estava comentando com o Ricardo mais cedo que quando eu estava no mestrado e estava estudando um assunto com o meu orientador, tinha um artigo que ele dava um contra-exemplo para o negócio que a gente estava trabalhando, né? Eu falei, poxa, nossa, aqui ficamos aí 3 meses trabalhando no negócio e tem um artigo que está dando um contra-exemplo, né? E aí, o que acontece? Ele usou a hipótese do contínuo para construir esse contra-exemplo. Aí, como é que ele fez? Ele fez um negócio bem esperto, sabe? Ele construiu um espaço topológico lá que falhava o negócio que a gente queria, assumindo CH, assumindo a hipótese do contínuo. Aí, ele chama esse espaço de X. Aí, ele construiu um espaço Y, negando CH, que também falhava as coisas que a gente precisava. Aí, ele chamou de Y, esse espaço. Aí, o que ele fez? Aí ele juntou esses dois espaços, né, fez meio que uma união disjunta deles, e como você tem que um vale CH e o outro não vale, né, a negação, aí meio que você podia retirar o CH fora, né, porque se vale ou se não vale, então perde a eficácia ali. Então é como se não tivesse, sabe? Então, esse tipo de axioma, né, ele é usado bastante também para dar contra-exemplos, ou também para provar coisas no seguinte sentido. Às vezes tem algum resultado que ele não tem resposta, mas aí às vezes alguém coloca um axioma extra e aquilo vale. Aí a ideia o que é? Bom, beleza, com CH vale, mas será que tem uma maneira da gente tirar o CH para isso funcionar? Então, às vezes meio que funciona como uma direção, sabe, também. Tipo, olha, usando CH eu consegui fazer. Aí às vezes a técnica que você usou para provar aquilo usando o CH, às vezes você consegue meio que tirar o CH também. Então, infelizmente, teoria assim, parecida com geometria, eu não vou conseguir te falar também, porque também faz tempo que eu não mexo com essas coisas, sabe? Mas eu lembro que quando eu estudei, era bastante mesmo para dar contra-exemplo, né? Ou você vê resultados que assumia, né, o CH ou a negação de CH, que, dependendo do contexto, já era bom o suficiente, sabe? Porque ninguém tinha conseguido provar sem esses axiomas, sabe? Aí, não sei se é mais ou menos que você estava em mente, mas que eu me lembro, mais ou menos, era nessa parte. Tem uma pergunta no chat, Dione. E a hipótese do contínuo, ela é falsa ou ela é... É hipótese contínua? Depende. Tipo, você pode assumir ela verdadeira. Foi provada? Foi demonstrada? Acho que essa é a pergunta que está... Essa pergunta? Na verdade, a gente falou que se você assumir a hipótese do contínuo, tá tudo bem. Tipo, porque os FC, o modelo da matemática que a gente usa, não tem ferramenta suficiente para provar que a hipótese contínua é verdadeira ou falsa. Então, você assume ela como se fosse um axioma extra. É pelo teorema de Gödel, o último? Na verdade, é aqueles primeiros... É inconsistente. Isso, na verdade, o Gödel mostrou que se você assumir a hipótese contínua não gera contradições, e o Cohen, né, com o Forcing, mostrou que se você assumir a negação, também não gera contradição. Mais alguma pergunta? Aproveitando esse assunto que você estava pensando, a questão que a gente, dependendo do que você quer usar, você assume que a hipótese é verdadeira ou é falsa. Mas não há nenhuma forma não há chances realmente da gente conseguir provar isso. Né? Não. Caindo na incompletude de Gödel. Isso. Gödel, não sei. Eu também não sei. Tá tudo bem. O teu amigo falou. Eu nunca vou conseguir falar igual ele. Ele nunca vai ficar satisfeito. Mas, sim, você não consegue. Foi provado
tanto pelo Gödel, né, quanto pelo Cohen, na década de 60, que não tem como, você não, tipo, aí cada um usou sua técnica, né, que é como se você não tivesse, né, ferramenta suficiente para você falar que é verdade ou mentira aquilo, sabe? Então, como você não tem, aliás, se não me engano, é até a mesma técnica que serve para você mostrar em geometria que o axioma das paralelas ele é independente também, sabe? Que se você assumir ele, a negação dele, você não gera contradição com os axiomas que você tem lá de geometria normalmente. De certa forma, tipo, é provado que não pode ser provado. Sim, é provado que não pode ser provado. Não pode ser desprovado. E isso meio que abriu, né, um leque, né, muito grande, né, porque agora você tem que se preocupar com algumas coisas a mais que até então você não tinha que preocupar, né? Você tem que preocupar se é verdadeiro, ou é falso, ou se você consegue dizer se é verdadeiro, ou se é falso, ou se você não consegue dizer nada. Então, às vezes tem algo que nem é possível provar ou desprovar, sabe? Então, tem muita coisa, né, que o pessoal foi estudando, né, ao longo do século XX, que foi vendo que não tinha como, né, provar ou desprovar, né? Eu acho que tem coisa em teoria da medida, agora eu não me lembro, que acaba esbarrando nisso também. Tem um outro axioma chamado axioma de Martin, que tem a ver com umas paradas de conjunto também, meio complicada, que também tem várias coisas, sabe? Que o pessoal foi vendo e foi verificando que não tinha nem como provar e desprovar, sabe? Ou você tinha que assumir CH para valer, ou você tinha que assumir algum outro axioma semelhante, sabe? Para valer, sabe? Por aí vai. Tem uma galera de São Carlos lá, e de São Paulo também, do IME, né, lá da USP, que os pessoal, os caras trabalham só com isso, sabe? E tem o Vinícius Rodrigues, né, que é professor lá do IME, da USP. A especialidade dele é isso, sabe? Tipo, você perguntar, provavelmente você vai ficar mais, se você perguntar para ele, você vai ficar mais satisfeita com as respostas que ele te der, sabe? Porque ele com certeza ia saber de um monte de exemplos, assim, de coisa que não tem como, que é inconsistente, né, que a gente fala, né? Que não tem como você conseguir nem provar, nem desprovar. O Jadson tinha uma pergunta, Diony. Opa! Jadson? Oi, Johnny, parabéns pela palestra, muito bom. Você sempre faz esses quadrinhos, essas coisas, aquela brincadeira de trocadilho com o KFC, né, do frango, foi ótimo também, adorei, achei muito bom. Então, o objetivo Muito bom. Então, você falou bastante aí de conjuntos infinitos maiores do que o Aleph Zero, que é o conjunto dos números naturais, né, dos enumeráveis. Sim. E aí você pode contar para a gente por que esse é o menor? Então, a gente falou de maiores, né? Mas por que esse é o menor? Uma das maneiras, né, que eu não sei se você vai nessa direção, mas uma das maneiras que eu gosto de olhar isso é porque isso sempre me impressionou, né? Já na graduação, a maneira que a querida professora Sandra, né, que era da graduação, ela definiu conjuntos infinitos, é aquele que tem um subconjunto próprio que tem a mesma cardinalidade que ele, né? E essa é uma coisa, não sei, é simples você falar isso, mas é chocante você parar para pensar uma coisa que o subconjunto próprio, por definição, é alguma coisa menor do que o conjunto inteiro. E ao mesmo tempo você está dizendo que não, que ele tem o mesmo tamanho. Então, não sei se você vai nessa direção para argumentar que o conjunto dos números naturais é o menor dos infinitos, mas uma das maneiras que eu acho bacana é essa, porque sempre me impressionou essa definição. É sempre assustador para mim, toda vez que eu olho para ela, essa questão, né? Obrigado. Não, mas qual que é a pergunta, Jackson? Tipo, você quer... Eu não entendi, desculpa. Assim, por que o conjunto dos naturais é o menor dos infinitos? A gente falou bastante dos possíveis maiores, né? A gente falou de Aleph 1, que é o dos reais, a gente falou de outros que são maiores ainda, que é o 2 elevado a 2 elevado a Aleph 0. A gente falou da possibilidade de um conjunto infinito que tem uma cardinalidade entre Aleph 0 e Aleph 1. Mas por que a Aleph 0 dos naturais é a menor? Menor, sim.
Bom, pelo seguinte, eu acho que aí também vai pela natureza dos naturais, né, Jackson? Que meio que você define como sendo, você pode pensar como sendo o primeiro, como se fosse qual que é o primeiro salto que você consegue dar ao ponto de não ter mais coisas finitas, sabe? Talvez nessa linha, talvez fique um pouco melhor, assim, de tentar enxergar alguma coisa, né? Porque essa ideia do salto eu gosto bastante, cara, porque, por exemplo, você está no mundo de coisas finitas, né? Qual que é o primeiro salto que você dá ao ponto de não ser mais possível isso? E aí esse salto acaba meio que esbarrando nos naturais mesmo, né? Tanto é que quando a gente estuda cardinais, né? Aí a gente tem a gente meio que separa em duas categorias, né? Que você tem o que a gente chama de cardinais sucessores, né? E cardinais limites, né? E aí o que acontece? Talvez enxergar dessa maneira fique mais fácil, porque todos os finitos, né? Sempre vai ser sucessor de alguém. E esse Aleph Zero, né? É como se ele fosse o supremo, né? De todo mundo que é finito, né? Então, se você pegar o menor dos limitantes superiores da galera que é finita, você vai acabar esbarrando nesse cara de alguma forma. Tá, joia. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pela palestra. Imagina, que é isso. Bom, mais alguma pergunta? Algum comentário? Nada mais aí, gente. Eu vou embora só amanhã. Certo. Se não ter... Então... não pode falar. Você falou daquele conjunto V-alfa, né? Isso. A ideia é que não existe um conjunto de todo... O conjunto de todos os conjuntos? É mais ou menos parecido com isso. Exatamente, porque se você tem um conjunto universo, assim, você também consegue gerar contradições, né? Que você consegue gerar uma contradição até, por exemplo, né? Se você... as canetas estão aqui, né? Se você imaginar que tem um conjunto que contém tudo, né? Um conjunto universo, né? Aí meio que você pode definir esse conjunto aqui, né? Que é conjunto dos elementos que não pertencem a ele mesmo, né? Aí você pode perguntar o seguinte, né? Bom, se existe um conjunto que tem tudo, então vai existir esse conjunto também. Só que se você supor que existe esse conjunto, aí você pode perguntar, mas será que M pertence a M? Aí se você supor que M pertence a M, então significa que ele está dentro desse conjunto. Ou seja, ele não pertence a ele mesmo. Aí, se você supor que M não pertence a M, então significa que ele não pertence. Significa que, como ele não está dentro desse conjunto, então ele pertence a ele mesmo. Então, se você imaginar que existe um conjunto universo que contém tudo, você pode ter essas coisas que geram contradições, né? Então... também, que naquela linha, naquela linha é a linha mesmo de você ter algo que é por ranking, mas a natureza é semelhante mesmo. Imagina. Mais alguém? Bom, mais alguém? Aqui estão comentando que é a primeira vez que vem você usando um canetão. É muito raro. É verdade. Deve ser algum Diogo Barbosa. Hã? Diogo. O Diogo é meu aluno, eu só dou aula de giz. Pois é, Diogo, eu não estou acostumado a escrever com caneta. Mas realmente é que a gente usou um axioma lá, né, que é o axioma da fundação, da substituição, que você pode criar qualquer subconjunto e tal. Certinho. Vamos agradecer mais uma vez o Diony, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência e paciência.
Bom, quero agradecer mais uma vez a você, Ricardo. Obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado pela presença de todos e é sempre um prazer compartilhar as coisas que eu gosto aí com todo mundo. Por mais malucas aí que seja. Bom, e lembrando para todos os que estão agora presentes, que estão pela primeira vez, o seminário acontece todo semestre, 2 vezes por mês. Uma palestra é dada aqui na UFLA e transmitida por videoconferência para São João del Rei, para o UFCJ em Ouro Branco, e quem quiser assistir também. E a outra palestra é presencial, geralmente para o pessoal de Ouro Branco faz e transmite para a gente. E aqui a gente transmite, ou se você preferir usar o link, a gente também passa o link para você ver, certo? Mas esta foi a última do semestre, então até o próximo semestre que começam de novo. Muito obrigado a todos pela assistência. Demais. Até mais, hein, pessoal. Obrigado aí. Galera do chat aí.